Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Cabalá em 10 minutos. Eu sou Marcel Fernandes, professor da Escola de Cabalá Brasil, e aqui é o lugar certo. Blanca Campos pergunta pra gente o seguinte: Cabalá é a mesma coisa que Torá? Amor ágape e melhor? Eu não entendo bem o que é um amor verdadeiro. Blanca, vamos lá. Cabalá é a mesma coisa que Torá? É mais ou menos. Eu responderia para você essa primeira parte assim: escrever é a mesma coisa que ler? Sim e não, né? Escrever é uma coisa e ler é outra coisa. Contudo, todavia, porém, não dá para dissociar uma coisa da outra. Elas estão sempre juntas, né? Quem escreve, lê, e quem lê, escreve. Certo? Então, quando você pergunta assim, se Cabalá é a mesma coisa que Torá, assim, Torá é o Pentateuco, são os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os 5 livros de Moisés. Os 5 primeiros ali da Bíblia. Isso é a Torá. A Cabalá é uma metodologia, digamos assim, é um conhecimento ancestral que decodifica aquilo que está escrito na Torá. Quando a gente olha para a Torá aqui no Ocidente, ou para o Pentateuco, a gente acredita que é um conjunto de histórias contando lá a criação do mundo, Adão e Eva, o dilúvio de Noé, a Torre de Babel, Abraão, depois Isaac, Jacó, e a coisa vai vindo. Depois tem Salomão, tem Sansão e Dalila, né? Tem o rei Davi, tem uma porção de personagens, um monte de coisa que aconteceu, né? Uma porção de história. Uma porção de eventos, tem Sodoma e Gomorra, a mulher virando estátua de sal, tem um monte de coisa esquisita ali, né? Na verdade, na Torá, o que existe ali na Torá, e na Bíblia como um todo, num Tanar, por isso que eu citei também Sansão e Dalila, Davi, Salomão, etc. Tal, né? Tudo que tem na Bíblia, especialmente na Torá, que são os 5 primeiros livros de Moisés, é uma instrução espiritual para o ser humano. A Torá é o manual de instrução do ser humano e ponto. O Criador criou o ser humano com um determinado objetivo e, graciosamente, por sua graça, bendito seja, entregou a nós a Torá como instrução para a humanidade. Não uma instrução para a gente viver nesse mundo, uma instrução para a gente transcender esse mundo e alcançar o Criador. Ok? Uma instrução espiritual. E é óbvio que também uma porção de coisas que são feitas nesse mundo, as instruções também estão ali, né? Não pode comer carne de porco, esse tipo de coisa assim, né? Você deve guardar o sábado. Mas por trás dessas regras, mesmo das regras materiais, também existe um motivo espiritual por trás disso. E para decodificar aquilo que está muitas vezes interpretado apenas como uma realidade material, e interpretar aquilo de maneira espiritual, existe a Kabbalah. E a Kabbalah vai dizer que tudo depende do desenvolvimento do amor. E aí, quando você pergunta se é melhor do que a ágape, não sei como é que cada pessoa entende ágape, mas se a gente pegar o ágape bíblico, que é aquela vivência em amor com todos os irmãos, com amigos e inimigos, não sei se é exatamente a mesma coisa. A princípio pode até parecer que sim, mas esse é um conceito grego, né? Pelo menos a palavra é grega. E aquilo que a Kabbalah chama de amor ou de amor verdadeiro, que você diz que é difícil de entender, não depende daquilo que a gente sente. Eu acho que eu estou tentando simplificar bastante isso, e talvez eu vou ser repetitivo sempre que eu falar de amor, eu vou tentar transmitir esse conceito para vocês, que eu acho que é o melhor que eu posso fazer para que as pessoas entendam o que é um conceito de amor espiritual, que pode até ser que seja o ágape bíblico. Mas a maneira como a gente interpreta o ágape bíblico é uma coisa muito fraterna, onde as pessoas se amam, as pessoas se gostam. Então existe um sentimento envolvido. O sentimento ele pode existir em conjunto. Mas amor é aquilo que você é capaz de fazer pelo outro e não aquilo que você recebe como sentimento. É outra coisa. Amor não é aquilo que você sente, mas é aquilo que você oferece. E esse oferecer é uma característica superior da essência humana e não deste mundo físico aqui. Não, quando você diz que não consegue entender, é porque não é para entender mesmo. É algo que a gente só vai entender
quando a gente tiver passado pela experiência. E essa experiência só acontece quando você tem um certo desenvolvimento espiritual, que só é possível quando você estuda a Torá através da ótica da Kabbalah. Entendeu? Espero ter ajudado. Difícil de falar mais do que isso, sem entrar num curso de Kabbalah e começar a pegar a coisa desde o começo, senão vira uma salada na cabeça e não vai dar para entender muita coisa. Fiz o melhor que eu pude aqui para a tua pergunta, tá bom? Blanca Campos, eu te agradeço muito. E quero convidar todos vocês a começar a estudar conosco, e para isso basta dar uma olhada aqui na descrição desse vídeo, que sempre tem uma indicação de como começar a estudar com a gente. E você que assistiu esse vídeo, ou a própria Blanca, se quiser fazer outra pergunta, se você quiser fazer alguma pergunta, basta escrever nos comentários desse vídeo e você vai estar junto com a gente participando do programa Kabbalah em 10 minutos.